Pessoas adultas que nunca fizeram balé, quais são as maiores dificuldades no início até se sentirem seguras na prática? Vamos lá. Primeira grande dificuldade é a questão de conciliar horário, né? Essa é a primeira grande dificuldade, independente se você está começando ou voltando aos 20 anos ou aos 60, 70 anos. Essa é a primeira grande dificuldade, porque vida de adulto é vida de adulto. Então, lidar com isso é importante. Como é que eu vou fazer para conciliar meus horários? E não procrastinar, tá? Existe balé online para isso, para você fazer no horário que for melhor para você. Agora, tirando essa dificuldade, a primeira grande dificuldade que uma mulher adulta ou um homem adulto enfrenta na hora que vai começar balé é não entender como que o corpo funciona. O que eu quero dizer com isso? Você não precisa ter uma formação, uma pós-graduação em corpo humano, não é nada disso, tá? Mas é você saber esticar um joelho dentro do balé, porque senão você estica ele empurrando ele para trás, isso machuca. É você saber fazer um andeor, que é girar as pernas para fora. E aí, quando eu digo girar as pernas, esse movimento começa no quadril. E muitas vezes as pessoas querem abrir o pezinho. E aí, abrir o pezinho machuca o joelho, machuca o tornozelo, tá? Então, eu acho que o primeiro grande desafio é entender como que o meu corpo deve se mover, deve se colocar dentro do balé. Por isso que dentro do TBD a gente tem um módulo só para ensinar isso para vocês, de uma maneira muito detalhada, para falar de consciência corporal aplicada ao balé. Não é consciência corporal de anatomia, entender qual músculo está em ação. Não, nada disso. Você não precisa saber nada disso para se colocar na posição. Você precisa saber sentir o seu corpo, tá? Essa é a minha opinião, é a maneira como eu trabalho há mais de 4 anos aqui no Balé Online e a maneira como eu sempre trabalhei em sala de aula. Então, primeiro passo que um adulto deve fazer é estudar. Não, primeiro passo é saber que precisa conciliar a rotina. Segundo, é realmente estudar o seu corpo dentro do balé. Como é que eu tenho que sentir os meus ombros? Não é simplesmente estar lá assim. Não, eu preciso ativar musculaturas ali, eu sentir minhas costas firmes, minhas escápulas ativadas. Como é que eu faço para sentir isso? E isso é a primeira coisa que é ensinada dentro do treinamento. Depois, a terceira, no caso, dificuldade que uma bailarina adulta, um bailarino adulto vai ter, é a questão de não se comparar, sabe? Porque aprender o Tandi, a gente vai aprender. O nosso cérebro entra num módulo aprendizagem ali que você foca naquilo, você vai entendendo como aquilo funciona, com o processo de repetição, aquele movimento vai melhorando. Então, aprender, a gente vai aprendendo. Você não precisa ter medo de aprender balé depois de adulto. Mas você precisa ter precaução com esses 3 pontos, tá? O terceiro ponto é a questão da comparação. Porque na hora que você começa a executar seus movimentos, você começa a olhar para o lado. Na hora que você começa a olhar para o lado, você vê uma bailarina que está fazendo muito melhor que você, que está com a perna mais alta, que está girando mais pirueta, que está com o movimento mais limpo, mais bonito, que acompanha melhor a aula. E aí você começa a olhar para você e falar, tá vendo? Não dá certo começar balé depois de adulta. Por quê? Porque você está comparando você com o outro. Você tem um resultado, o outro tem outro resultado. Isso não são coisas comparáveis, né? Cada um tem uma genética diferente, cada um tem um histórico de vida diferente, né? Você não sabe se aquela bailarina que você está olhando, se ela começou agora, aos 60 anos, que nem você, ou se ela fez na infância, tá? Então, essa questão da comparação vai ser um grande empecilho para adulto e a gente precisa trabalhar isso. Por isso que a gente trabalha tanto mindset dentro do treinamento também, para a gente aprender a comparar o nosso resultado com o nosso resultado, comparar a Mari de hoje com a Mari de ontem, tá? Então, Tia Ju, se eu puder destacar 3 pontos, são esses. Show de bola. Ótima dica. Obrigada, Tia Ju.